Olá, jovem senhor, jovem senhora, jovem casado e solteiro, jovens viúvos e viúvas, jovens trabalhadores, jovens executivos, promotores, empreendedores, jovens crianças e adolescentes, jovens, sejam bem-vindos aqui a mais essa programação semanal dos nossos grupos de alívios, células e afins. Você que já está acostumado aqui, você sabe que a gente manda esta mensagem aqui semanalmente para que a gente possa discutir isso tudo em pequenos grupos, auxiliando uns aos outros, motivando uns aos outros, edificando uns aos outros e fazendo o reino de Deus crescer dentro de nós. Então seja bem-vindo a esse canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, né, gente? Por favor, senta o dedo aí nesse botãozinho, inscreva-se, ative o sininho de notificação, enfim, faz tudo isso que você sabe que tem que fazer aí, compartilha, curta, comente, porque qualquer movimento que você fizer aí na internet, no YouTube, o YouTube entende, o robozinho aí do YouTube entende que o pessoal está prestando atenção nisso e aí ele vai propagar isso para mais gente. Então faça isso, você vai estar ajudando o reino de Deus. Chama a vinheta. Bom, você já deve estar por dentro que a gente vai falar hoje, porque nós estamos vindo aqui nesta série sobre alinhando suas expectativas futuras. E aqui já é a terceira vez que estamos juntos aqui falando sobre isso. Então a minha expectativa é que você esteja por dentro e também tomando atitudes, né, gente? Não adianta a gente ficar falando e apenas aprendendo e não fazer nada por isso. Então essa já é aqui a terceira semana que vamos estar juntos falando, sendo que nas outras 2 semanas estivemos aí online, ao vivo e agora aqui nesta gravação, mas não importa. Estamos nessa sequência abençoada por Deus, aguardando que você, né, se alinhe diante do que Deus tem para a tua vida, não só para concluir um 2023 debaixo de bênção, mas iniciar um novo ano 2024 com as expectativas segundo o coração de Deus. Hoje nós vamos ler o texto de Neemias, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: Por que o seu rosto está triste? Se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: Que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: O que você me pede agora? Então eu orei ao Deus dos céus e disse ao rei: Se for do agrado do rei, e se esse o teu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: Quanto que vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Então eu marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. E eu ainda fui ousado e disse ao rei: Ousado foi eu que acrescentei aqui, tá, gente? Eu ainda disse ao rei: Se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que ele me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela, do templo, e também para as muralhas da cidade, e para a casa em que eu deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores da região do outro lado do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto e não lhes agradou
nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Deus. Queridos, para dar sequência aqui, eu quero te dar uma nova orientação, claro, relacionada a expectativas futuras. Em primeiro lugar, o que você precisa saber é que sempre, eu tenho falado isso e você já deve estar acostumado, então ouça de novo. Sempre as coisas só vão fluir debaixo do governo de Deus e segundo a vontade de Deus. Nossa vida tem que estar centrada com também a vontade de Deus. Os nossos sonhos têm que estar centralizados com os sonhos de Deus. E por aí vai. Então aqui a gente encontra um homem que trabalhava como mordomo real. Lembrando que quando está falando de trabalho aqui, não é que ele tinha carteira registrada ou que ele procurou e arrumou um bom emprego no Castelo do Rei. A gente está falando de pessoas que foram levadas como escravos. Então ele tinha sido levado como escravo e agora estava ali servindo como mordomo, mas em um castelo que não era o seu, um rei que não era o seu, uma cidade que não era a sua, mas ele estava servindo ali. Bom, e mesmo estando numa situação de escravidão, o Neemias ele consegue uma bênção, né? E eu li o texto da parte da bênção que ele conseguiu. É claro que você precisa ler o livro inteiro para você entender, né? Tudo o que aconteceu. Porém, aqui dá um pano de fundo, nos dá uma vista aérea do que estava para acontecer na vida de Neemias. Lembre-se que isso aqui era uma expectativa que ele tinha para o futuro, ou seja, uma reconstrução dos muros da sua cidade, uma proteção para o seu povo. Ele havia colocado uma expectativa no seu coração de ele, através dele, as coisas acontecerem e o seu povo ser beneficiado por isso. Então, a gente está falando de uma grande expectativa aqui que uma pessoa pode gerar. E ele consegue isso. Consegue como? Talvez se eu ficar só nesse texto, você vai dizer assim, o Neemias ele apareceu triste lá na frente do seu patrão, e aí o patrão se condoeu com a situação dele e liberou. E talvez você vai achar que foi simples assim, né? Mas as coisas não são tão simples assim. Para algo desse imensidão acontecer, precisa que meu coração esteja muito, mas muito alinhado com o reino de Deus. Então, antes de eu te falar desse alinhamento com o reino de Deus, com o coração de Deus, deixa eu te falar o que ele conseguiu. Olha só o que ele conseguiu. Ele conseguiu, né? Porque eu estou falando de expectativas futuras, então você também deve estar louco para saber aí o que Deus vai fazer pela tua vida ano que vem. Ou o que vai acontecer ainda este ano até o final do ano. Então eu já vou ler aqui o que já aconteceu na vida de Neemias. Eu já li, né? Só vou aqui fazer uns tiques aqui junto com você, né? Uns cheques aqui junto com você, para que você relembre o que aconteceu, que também as suas expectativas podem ser altas, como foi as expectativas de Neemias. Então, em primeiro lugar, o que Neemias conseguiu? Ele conseguiu cartas para levar, ele conseguiu a liberação, né? O primeiro milagre foi a liberação que ele teve para poder fazer essa grande tarefa. Afinal de contas, como eu falei, ele era um escravo que estava servindo como mordomo. E como que eu libero um escravo que está servindo como mordomo para se tornar um mestre de obras, um engenheiro, um construtor, e libero ele para construir coisas, né? Então ele saiu de uma posição simples ali de mordomo para se tornar um grande construtor. E detalhe, não foi um construtor para o rei, mas foi um construtor para os seus irmãos, para a sua cidade, para os seus parentes, enfim. E a primeira vez que ele conseguiu foi a liberação para isso. Agora, não só bastasse isso, ele foi usado em pedir cartas para que as pessoas abrissem passagem para ele passar. Irmãos, prestem atenção, chega um momento que nós precisamos passar por lugares, por regiões, aonde que se Deus não estiver na nossa frente, se nós não tivermos um mandato do rei, nós vamos ficar paralisados naquele lugar. Pior, poderemos até ser mortos por aqueles que querem nos matar. Então preste atenção, quando o rei liberou para ele cartas, aquelas cartas davam para ele autoridade. Então a primeira coisa que um filho de Deus precisa para fazer conquistas no futuro ou no presente, ou seja lá em que momento for, é autoridade. E essa autoridade foi conferida a Neemias pelo rei. Do mesmo jeito, a autoridade que nós precisamos para conquistas é dirigida e autorizada pelo nosso Deus. Então eu quero já desde agora profetizar sobre a sua vida que Deus liberará carta de autoridade sobre a sua vida. Ele já está fazendo elas. Ele já está escrevendo essas cartas de autoridade para que você possa entrar,
por lugares onde você nem imaginava, para que você possa passar por lugares e terras e as pessoas terão que te respeitar, porque você foi enviado do rei. Aleluia! Ele também pediu cartas de liberação de bens materiais, né? Porque ele precisava de madeira, muita madeira para fazer construção, a obra, o muro, o portão e até para fazer a casa dele. Então ele precisava de muito material e naquela época eram pedras e madeira. Madeira era o que mais usava, né? Muita madeira. Então os reis, as florestas pertenciam aos reis. E ele pediu carta para liberar o bem material, que naquela época que era a madeira. E não é que o rei fez a tal da carta de liberação para vamos dizer assim, para o líder ali das árvores, o almoxerife, né? O que cuidava de tudo aquilo ali, falou, libera o material para ele. Libera o material para ele. Então eu já quero profetizar de novo. Levante sua mão aí. Quero declarar em nome de Jesus que Deus está também fazendo carta de liberação material para você. Liberação de bens materiais para que você faça a construção do que você precisa fazer. Do que você possa construir, possa gerar. Você vai precisar de material. Então, em nome de Jesus, que esse material seja liberado para a tua casa, para a tua vida, para o teu ministério, para a tua empresa. Seja lá para onde você trabalha, o que você precisa. Que Deus, em nome de Jesus, já está assinando essa carta de liberação material e de prosperidade também. Aleluia! Outra coisa que apareceu aqui no versículo 8, na parte B, ele disse o seguinte, olha, a mão bondosa do Senhor estava sobre mim. Olha só, já pensou que maravilha é poder você olhar para a tua vida, olhar para a tua família, olhar para as tuas coisas, olhar para as tuas conquistas e dizer, eis que eu vejo a mão bondosa de Deus sobre a minha vida. Será que hoje você tem esse coração? Será que hoje você já está podendo dizer isso? A mão bondosa de Deus está sobre a minha vida? Pois é, Neemias estava tão satisfeito com o que ele estava conquistando. E detalhe, ainda não tinha começado. Ele só tinha expectativas futuras. As coisas só estavam por vir. Mas ele já reconhecia a mão bondosa de Deus sobre ele. Esse é um grande problema, né, das pessoas. Eles pedem as coisas para Deus, não aconteceu tudo. Mas eles não conseguem nem reconhecer com a mínima coisa que já aconteceu, que a mão bondosa de Deus já está sobre ele. Então, irmão, se foi o mínimo, mas já agradeça. Ah, eu só tenho carta na minha mão, só tenho um pedaço de papel, ainda não vi nada, ainda não construí muro, ainda não fiz nada, eu quero ver se essa carta vai funcionar. Tem gente que coloca à prova a autoridade de Deus, já está com a carta na mão, já está com tudo funcionando, mas em vez de agradecer e dizer, Senhor, obrigado pela tua mão bondosa que está sobre mim, começa a reclamar, criticar, sei lá, vamos ver, né? Vamos ver. Tem gente que é pessimista a tal ponto, que ele pode pegar uma carta na mão e dizer, vamos ver, tá tudo muito perfeito, tá tudo muito bonito, carimbo do rei tá aqui, mas vamos ver se vai funcionar, né? Vamos ver. Gente, em nome de Jesus, para com isso. Para de ser cri-cri, irmão, ei, tem alguém aí no seu grupo cri-cri que fica falando de tudo, nunca nada dá certo para ele? Ele reclama de tudo, tem algum reclamão aí que nunca agradece, só reclama? Tem alguém aí perto de você? Se tiver alguém perto de você, já chacoalha ele e fala, irmão, sai de perto de mim, você é muito reclamão. Gente, é terrível ficar perto de gente assim. Mas tem que agora ficar perto de gente que tem o coração grato. Meu Deus, que benção. Que benção que é. Quando a pessoa tem o coração dizer, Senhor, eu vejo que a tua mão bondosa está sobre mim. E ele vê isso nas mínimas coisas. Faça isso, meu irmão. Faça isso. Glória a Deus. E no versículo 9, também na parte B, ele diz que o rei também liberou oficiais do exército e cavaleiros para estar junto com ele. Gente, um mordomo, um escravo que é liberado para fazer uma grande obra e ainda o rei libera oficiais dos exércitos e cavaleiros. Gente, esse pessoal tudo aí, oficial do exército, cavaleiros, o pessoal tudo é salariado. Eles recebiam muito bem, eram os que ganhavam melhor no reino, eram os oficiais de exército, os cavaleiros. E se tinha cavaleiro, tinha cavalo, se tinha oficiais, tinha armas, se tinha que dar comida para eles, tinha que servir eles. Ou seja, se eles saíram com uma comitiva assim, o rei estava bancando tudo e bancando também a segurança de Neemias. Então, levanta a tua mão aí que eu quero profetizar a tua vida e declarar em nome de Jesus que esses exércitos, esses oficiais simbolizam os anjos do Senhor aqui para nós nos dias de hoje. A palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam ao seu redor daqueles que o temem e ele os livra. Eu quero declarar em nome de Jesus que Deus também está liberando para a tua vida, dando ordem aos seus anjos ao seu respeito,
para que você seja guardado em tudo que você fizer, em nome de Jesus. Então, irmãos, olha quanta bênção, olha quanta expectativa futura está sendo gerada no coração de Neemias. Imagino que naquele dia que o rei falou tudo isso, escreveu tudo, acho que o coração dele se encheu com uma grande expectativa, dizendo, meu Deus, vai ser tudo maravilhoso, vai ser tudo maravilhoso. Queridos, enche o teu coração de expectativa. O melhor de Deus ainda está por vir. Querido, repito o que eu tenho falado nas últimas semanas. Tira da tua cabeça esse negócio. O ano já terminou. Irmão, não terminou ainda. O ano não terminou ainda. A gente tem ainda um mês e alguns dias ainda. Hoje é dia 23. Então a gente está falando que a gente tem aí pelo menos uns 38 dias. Mais ou menos 38, 37 dias. Nós temos aí pela frente. Deus ainda pode fazer milagre na tua vida. Que as suas expectativas futuras sejam grandes, ainda pela mensagem que foi enviada por Deus em 2023. E 2024 está chegando. Então encha o teu coração de expectativas, porque Deus é bondoso e sua bondade está sobre nós. Amém? Eu gosto muito daquele louvor. Bondade, sua bondade me seguirá. Me seguirá, Senhor. Então, em nome de Jesus, querido, pensa que a bondade de Deus está sobre você e vai te seguir. Crie expectativas. Larga de ser pessimista. E para de andar com os pessimistas também. Porque a gente pessimista vai começar a falar coisas pessimistas para você. E apareceu 2 pessimistas aqui, ó. Um tal de Sambalate e um tal de Tobias. Que eles não gostaram. Eles não se agradaram nem um pouco. Está no versículo 10. Eles não se agradaram do que estava acontecendo na vida de Neemias. Você acha que todo mundo vai ficar feliz com o que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão? Você acha que todo mundo vai se alegrar com as bênçãos que Deus vai estar te enviando? Você acha que não vai ter gente que vai achar ruim porque você está sendo abençoado? Claro que vai. Você não acha que tem gente pessimista aí que só quer o mal dos outros? Tem. E detalhe, me perdoe dizer isso, às vezes tem até dentro da igreja, às vezes até no teu grupo aí tem alguém assim. Sai de perto dessa pessoa. Pelo amor de Deus, sai de perto dessa pessoa. A gente não pode expulsar ela do grupo não, porque a Bíblia fala que o joio cresce no meio do trigo. Então a gente tem que deixar ela ali, em nome de Jesus, que ela se converta. Em nome de Jesus, irmão, se você é esse que eu estou falando, converta, irmão. Converta em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Para de ser pessimista, cara. Para de ser pessimista, mulher. Para com essa vida pessimista aí. Só pensa em coisa ruim, só fala coisa ruim, só fala que desgraça, só põe negatividade, só fala coisa negativa, você não põe ninguém pra cima, você só tem crítica na tua boca, só critica. Eu vou parar de falar, fica bravo. Meu Deus! Não tem o que falar de bom, fica quieto. Não atrapalha a vida dos outros, né? Quem não ajuda, ou melhor, quem não atrapalha, já está ajudando. Entendeu? A própria palavra do Senhor diz que quem comigo não ajunta, espalha. Então, se você não está ali para juntar, você vai ajudar a espalhar. Então, fica quieto. Tá bom? Se você não acredita, se você é pessimista, se você só critica o que está acontecendo na igreja, na vida dos outros, para então. Fica quietinho aí. Vai lá no grupo de alívio, fica quietinho, moado ali no seu canto, para você não atrapalhar a vida dos outros. Porque tem muita gente que vai ser abençoada e essa pessoa tá aí, ó. O teu grupo de alívio. E eu vejo que muitas pessoas vão ser abençoadas. Mas em nome de Jesus, saia de perto desse aí que fica falando só pessimismo. E ore por ele. Ora por ele, quem sabe Deus vai converter. Porque essa pessoa aí não tá crente não. Falar igual o pastor lá do internet. Você não é crente não. Você não é crente não. Tá ok? Então vamos orar para esse irmão aí se converter. Para essa irmã aí, né? Não sei se é irmão, se é irmã. Mas tem que converter. Tem que converter. Não vamos expulsar ela da cela não. Mas vamos orar para converter em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então é isso. O Sambalá conseguiu carta do governador, carta de autoridade. Ele conseguiu autoridade sobre príncipes. Ele conseguiu autoridade sobre materiais, prosperidade. Ele conseguiu exército de ter segurança. E ele conseguiu todas essas coisas sendo um simples mordomo do rei. Agora, para finalizar, eu quero dizer para você, pastor, e como que eu faço para ter um alinhamento com as coisas futuras aí, para eu alinhar as minhas expectativas, segundo o coração de Deus, igual a Neemias? Como é que eu faço? O que Neemias fez para ele conseguir esse tanto de bênção? Bom, o que você faz está no versículo do capítulo 1, do versículo 4. No capítulo 1, ele recebe a notícia de como estava o seu povo. O seu povo estava em miséria, o seu povo estava numa vida terrível, porque não sobrou nada, destruíram tudo. Destruíram as muralhas, destruíram
o templo, e quem sobrou lá estava miseravelmente vivendo. E quando Neemias ficou sabendo disso, ele estava como escravo, mas ele estava dentro de um palácio. Ele estava como escravo, mas ele estava comendo e, enfim, servindo o rei. E quando ele ficou sabendo que seus irmãos que sobraram estavam vivendo uma vida de miséria, então o coração dele ficou esmagado. E no versículo 4, a palavra do Senhor diz que quando ele ouviu essas palavras, quando eu ouvi essas palavras, eu me sentei, eu chorei, eu lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando. Repito, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E aí a Bíblia começa a relatar a oração dele. Onde eu quero chegar, meu irmão? Eu quero chegar aqui, seu coração, suas expectativas futuras estarão alinhadas quando o seu coração se preocupar com as pessoas. Talvez você está aqui ouvindo eu falar isso, você já deu muito glória aí enquanto eu falava de bênçãos para você. Só que a primeira coisa que Neemias pensou não foi nele mesmo. A primeira coisa que Neemias pensou foi no seu povo, foi em como estava o seu povo, em como eles estavam passando necessidade, em como eles precisavam de ajuda, de auxílio, precisavam de uma fortaleza, precisavam de muralhas nas suas cidades, precisavam de um templo, um lugar de adoração. Então preste atenção, irmãos. Não adianta você querer que Deus te dê a bênção se você não preocupa com os outros. Você que está na igreja, mas está preocupado em evangelizar. Você que está na igreja, está preocupado em discipular. Você que está na igreja, está preocupado em ajudar nos ministérios da igreja local. Você que está na igreja só pensando em você, em receber. E quer que o pastor ore, quer que as pessoas falem palavras para te abençoar. Mas você não preocupa com ninguém. Não ora por ninguém, não intercede por ninguém. Neemias conseguiu a bênção dele com intercessão. Ele intercedeu pelo povo, chorou diante de Deus, jejuou pelo povo. E aí sim, uma vez que ele fez tudo isso, a mão do Senhor bondosa esteve sobre ele. Então fica aí as dicas que eu te dou. Preocupe-se com gente. Todo e qualquer projeto da igreja que envolver pessoas e cuidar de gente, pessoas e amar gente, você tem que estar envolvido. 2023 teve um grande projeto que foi dado start pelo nosso... Nós temos aqui na igreja uma equipe chamada Alive Arts. Essa equipe fez um evento, meados do feriado do Carnaval, e o tema desse evento era Eu Vou. Pois é, e a proposta foi fazer missões urbanas, evangelizar pessoas. Depois que terminou esse projeto, nós começamos o projeto Sementeira de Paz. Ou seja, uma coisa estava conectada com a outra, e tudo que Deus estava pedindo é: preocupe-se com os meus filhos, preocupe-se com os desviados, preocupe-se com aquele que não conhece a Deus, preocupe-se com as cidades que estão derrubadas, para as pessoas que estão mortas nos seus pecados, preocupe-se. E Deus ficou falando. E eu te pergunto, será que você foi? Será que você evangelizou? Será que você jejuou por pessoas? Será que você orou por gente? Será que você está fazendo isso até hoje? Porque se você não tiver, me perdoa te dizer, tudo isso que eu te falei aqui não vai acontecer na sua vida, não vai. Ah, você está me amaldiçoando, pastor? Não estou amaldiçoando. Eu só estou dizendo que tudo que aconteceu com Neemias foi o resultado de um coração intercessor. Tudo que aconteceu com Neemias foi o resultado de um coração que amava os seus irmãos. Se você não ama, se você não faz nada por ninguém e não está preocupado com o próximo, por isso você está de braço cruzado, só assistindo o culto, está de braço cruzado no grupo de alívio, só assistindo aí o que o pastor está falando, só esperando a próxima oração, vou te dizer uma coisa, tudo que eu disse para você que aconteceu com Neemias, infelizmente não vai acontecer com você. E as expectativas futuras para a tua vida não são das melhores, são das piores. Porque não há expectativa na Bíblia para quem não gosta de gente, para quem não ama gente, para quem não trabalha por gente, para quem não serve gente. Agora, para quem serve gente, quem trabalha por gente, quem ministra gente, quem cuida de gente, todas as expectativas, as melhores desta terra, estão reservadas para você. Eu te amo, sou o apóstolo Alan, me segue lá no Instagram, tá bom? Vou tentar colocar aqui na tela o meu Instagram, ap.alain.araújo, me segue lá, segue o Instagram da Igreja Fonte de Alívio também, e você vai ser uma bênção. As expectativas futuras para você, as melhores que Deus tem para você. Por isso que Ele mandou eu te chamar aqui e falar tudo isso para você. Então, recebe tudo isso. Se você tem que mudar a sua vida, mude hoje. Ore agora, peça perdão a Deus se você fez alguma coisa contrária da que eu te falei. Peça perdão a Deus, mas em nome de Jesus, recebe o melhor de Deus para a tua vida. Eu te amo, fica com Jesus, porque eu também estou com Ele. Olha o coração da fonte aí, cadê? Ai, consegui aqui concentrar.
Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus.